E o que será que acontece comigo se eu tiver uma mãe altamente sensível? A gente sabe o quanto o ambiente, né, que a gente tem em primeiro lugar na nossa vida, esse primeiro contato com o que é o mundo social, ele ocorre a partir da lente que os nossos pais têm em relação ao mundo, né, ou dos nossos cuidadores. Então, o que a gente vê? Provavelmente, se os meus pais são muito sensíveis ao mundo, eu vou interpretar os estímulos do mundo como muito sensíveis, até por ter, de repente, uma carga genética, né, que ajuda nesse aspecto. Mas pode ser que, mesmo sem ter um perfil de alta sensibilidade, se eu for cuidado por alguém que é assim, possivelmente eu vou entender alguns estímulos como muito grandes, pelo tamanho que essa pessoa sente. Então, assim, ó, por exemplo, se eu ralo meu joelho no chão, de acordo com o tamanho do susto das pessoas que estão cuidando de mim, pode ser que eu chore mais ou que eu só levante, bata ali a sujeira e continue andando. Então, quando eu tenho uma mãe altamente sensível, aí é onde a gente tem que ser bem amoroso com essas mãezinhas e ajudar um pouco elas a observarem um pouco isso dentro delas primeiro. Então, muitas vezes mães altamente sensíveis, elas vão perceber o bebê absurdamente, né? E ao longo da vida são aquelas mães com um sexto sentido maior ainda que o normal, que elas sabem tudo que a criança, o adolescente, o adulto tá sentindo, às vezes sem ele dizer nada, né? Mãe já tem isso naturalmente, pensa se ela for altamente sensível. Então, o que a gente vê? Muitas vezes essas mães vão ter que fazer um exercício com elas mesmas, de tentar não antecipar as coisas e deixar que o filho sinta a fome dele antes, para depois elas irem lá responder a isso. Que o filho sinta e perceba que emoção que ele está sentindo antes delas sacarem e devolverem para ele isso pronto, né? Porque o que a gente vê? Se a mãe é altamente sensível, ela antecipa tudo também. É uma mãe extremamente perceptiva, né? Antenada naquele filho, que é o maior tesouro da vida dela. Então, ela não vai deixar desamparado. Só que muitas vezes, para um crescimento legal, a criança precisa ter um pouco de autonomia no sentido de perceber o que ela sente. Então, com isso, a gente muitas vezes orienta essas mães para que elas deixem um espacinho, né, de resposta dessa criança. Para que ela, primeiro, demonstre o que ela precisa, porque a gente só percebe a nossa necessidade na falta. Se a gente nem sabe que tá com fome e alguém já vem com uma comida, a gente nem descobriu como que é a dor no estômago e que nem correlacionou isso com, dor no estômago é fome, né? E isso acontece com as emoções também. Se alguém chega pra gente e diz, você tá triste? Você diz, acho que sim, né? Então, quanto muitas vezes a gente precisa dar opções para essa criança e deixar um tempinho para ela processar algumas coisas quando ela já tá maiorzinha, claro, né? Para que ela possa ela mesma entender essas respostas, para a gente não antecipar e não atropelar elas, né? Porque muitas vezes a gente, né, pais, cuidadores muito sensíveis, podem acabar atravessando um pouco essa conexão da criança com o próprio corpo, que é algo que depois vai fazer muita falta. Então, para as mãezinhas altamente sensíveis aí, tá tudo certo, não tem nada de errado com vocês são incríveis. Mas talvez vocês podem usar esse superpoder que vocês têm de alta sensibilidade para também perceber qual é o momento de vocês darem um passinho para trás e saírem de cena para ver o que essa criança faz com ela mesma, né? E aí, com isso, dá tudo certo, todo mundo cresce muito saudável e bem, ok? Um beijo e até a próxima!